maxilofacial. Certo. Certo? Certo. E hoje vem-nos falar deste problema, anquiloglossia, que nós, de forma comum, podemos chamar de língua presa, Língua certo, presa, Dr. sim. Vladimir? Então, vamos começar por explicar lá para casa do que se trata, não é, este problema. Ok. Muito obrigado pelo convite à Televisão Pública de Angola. É um prazer estar aqui e poder informar a população. Bom, a anquiloglossia é uma alteração congênita que acontece em crianças, não é? Desde ou após o nascimento. É uma alteração congênita que pode ser diagnosticada precocemente, que é para poder evitar determinadas consequências durante o crescimento da criança. Da própria criança. Portanto, assim que nasce, já conseguimos detectar. Sim, nós conseguimos detectar a anquiloglossia após o nascimento. Existe um teste que é chamado teste da linguinha, que é feito mesmo no hospital, após o nascimento da criança. Logo na maternidade. Logo na maternidade. Tal como o teste do pezinho, né, e outros testes que nós temos disponíveis nos hospitais. Então, o teste da linguinha pode ser feito após o nascimento da criança. Existem vários tipos de anquiloglossia? Não, existe apenas um, que é o freio curto, não é? Que temos abaixo da língua. Portanto, é algo que impede os movimentos. Mas que sintomas é que realmente são detectáveis? Quais são os sintomas dessa malformação congénita? Bom, na verdade são malefícios, né? A criança geralmente não consegue ter uma amamentação adequada, isso acaba influenciando na sua nutrição, não é? Acaba alterando também a fala da criança, o crescimento, a amamentação, os músculos dessa mesma criança acaba sendo prejudicado. E falou na amamentação. Nós, mães, temos que estar atentas. O que é que nós verificamos? Verificamos que a criança não consegue mamar, a criança mama de uma forma diferente. Como é que nós podemos realmente detectar? Geralmente a criança acaba tendo irritabilidade, não é? Cansaço, porque a criança não consegue fazer a sucção do leite, não é? Materno. Então, esta mesma criança, como não consegue ter uma amamentação adequada, acaba tendo má nutrição, não é? E muitas mães acabam não sabendo o que realmente está a acontecer, não é? Então é algo que deve ser detectado na maternidade, que é para poder dar o tratamento adequado a esta criança. Antes de falarmos do tratamento, doutor, queria saber também quais as consequências, portanto, visto que realmente dificulta em algumas situações, se não for realmente detectado e não for tratado, que consequências é que poderá ter para a criança? Na idade adulta, geralmente é a fala da mesma criança. Ou o adulto em si não consegue pronunciar determinadas palavras. A língua presa, que é a anquiloglossia, ela Qual é a limitação? Eu disse pronunciar algumas palavras que, por há exemplo, pessoas que falam, tipo, não é? Arrastam um bocadinho a língua. No caso de quem tem esse problema, como é que fala? Por exemplo, o L não consegue falar muito bem, três, pode falar tlés. Então, isso acomete não só criança como adultos. E é um problema de saúde pública, porque acomete 4 a 6% da população mundial. Então existem muitos casos aqui em Angola também. Existem muitos casos, só que, infelizmente, alguns casos acabam não sendo muito detectados. Mas se for detectado de forma tardia, não é? Se não, não verificamos na maternidade, a criança já tem 2, 3, 4, 5 anos, ainda pode fazer o tratamento com essa idade? Pode sim. O tratamento pode ser após o nascimento da criança, que é a cirurgia que nós chamamos de frenectomia, ou na fase adulta. A cirurgia pode ser feita para crianças ou para adultos. E em que é que consiste a cirurgia? Como é que é feita? A cirurgia consiste no quê? Na liberação do freio lingual. Nós acho que estamos a ver algumas imagens para que lá em casa também possam explicar. Sim, Portanto, todos nós temos o freio, não é? Sim, é normal. todos nós temos o freio. Mas neste caso o freio é diferente, quem tem esse problema. O freio é diferente. Geralmente, criança que tem a língua presa, que é a anquiloglossia, ele tem o formato da língua como se fosse um coração. Um coração. E nós temos, como observamos aqui na imagem, nós temos o freio lingual, que fica por baixo da língua, né, no assoalho da língua, curto. Então, este freio lingual curto, a criança não consegue fazer o movimento da língua. E é doloroso? É doloroso na fase infantil, não é? Na idade adulta, não. Não tem muitas consequências. Então, a criança não consegue ter essa liberação desse mesmo freio. Não consegue nem fazer a sucção do leite, não consegue nem levantar, nem baixar a língua e nem passar para os lados. E acredito depois na fase de comer, não é? Quando se passa do leite para os alimentos, a própria mastigação também fica afetada? É mais na amamentação. É mais na amamentação. Na mastigação, não muito, não é?
porque aí a criança consegue desenvolver o seu sistema estomatognático, não é? No caso a mandíbula, os dentes e afins. Muito bem. Estava a explicar há pouco como é que é feita essa cirurgia, em que é que consiste? Ok. Esta cirurgia, ela pode ser feita em ambiente ambulatorial. Ou seja, estamos a falar hospital? No consultório. No consultório? Sobre anestesia local. No consultório, é uma cirurgia que, independentemente do cirurgião, da habilidade do cirurgião, pode ser feita em uma hora, 30 minutos. Com anestesia local, o bebê não sente nada. O bebê não sente nada, não tem necessidade de fazer por sedação, que é quando o bebê é sedado, e nem sobre anestesia geral, que é quando o paciente está em dormência. Exato. Então pode ser feita no consultório, com anestesia local, é um procedimento seguro, não é? É feito por um profissional. Feito por Agora um profissional também temos adequado. Que falar, doutor, que parece que também muitas pessoas, até tem um nome, que eu agora, qual é o nome que normalmente se dá? Calaca, não é? Muitas senhoras acabam por fazer esse corte em casa e dá-se o nome de calaca. Agora, que perigos é que isso pode trazer realmente se houver esse corte feito em casa, esse procedimento feito em casa? É muito comum na nossa população, infelizmente. Algumas mães, por falta de condições, por falta de informações, acabam recorrendo por esses procedimentos. Quais são as consequências por esses procedimentos feitos por profissionais que não são habilitados, não é? Por isso é sempre ideal procurar um cirurgião maxilofacial, um pediatra, fonoaudiólogo, para poder fazer o diagnóstico precoce. Então, as consequências são muitas. Pode ser, podemos ter problema nas glândulas salivares do bebê. O bebê não vai conseguir produzir saliva, porque nesta região da língua, no assoalho da língua, nós temos, para além de músculos, nós temos nervos muito importantes, que quando são lesados, acabam trazendo muitas e muitas consequências. Por desconhecimento podem cortar o que não devem. Sim. Portanto, muita atenção aí em casa. Muitas vezes querem ajudar, mas imaginem os problemas que podem trazer para as crianças, problemas até irreversíveis, não é? Irreversíveis, são problemas irreversíveis. Portanto, esse tipo de procedimentos com os médicos, com os profissionais que realmente percebem do assunto. Exatamente, exatamente. Portanto, já depois de fazer realmente essa pequena cirurgia, o bebê pode fazer uma vida normal? Quanto tempo é que realmente pode fazer a vida normal, depois da cirurgia? Como qualquer cirurgia, né, independentemente de ser um procedimento de baixo risco, um procedimento de alto risco, existem cuidados pós-operatórios. Então, os cuidados pós-operatórios variam de 3 a 4 dias para a criança poder voltar ao normal. Então, para além da medicação que é passada e passada orientações para os pais, não é? Geralmente, nos primeiros dias, a criança não pode consumir, ou até mesmo adulto, não pode fazer o consumo de alimentos quentes, tem que ser alimentos mais frios. Gelados ou sorvetes, para poder ter um bom pós-operatório, para ter um pós-operatório tranquilo e ter uma boa recuperação pós-operatória. Falávamos há pouco e convém mesmo frisar, caso não seja detectado, e por isso é que também o ideal será mesmo na maternidade haver logo essa verificação. Na maternidade, mas caso não aconteça, que outras consequências mais graves é que poderá ter para realmente as crianças e os adultos? As consequências é mais para a criança porque ele está em fase de desenvolvimento. Na fase adulta, geralmente acaba dificultando, alterando a dentição, não é? Para adultos. Mas para a criança é mais na fase de crescimento. Problemas na amamentação, não consegue ter uma boa alimentação, acaba tendo problemas de desenvolvimento, não é? E pode ser detectado não apenas no hospital, mas como pode ser detectado por um profissional adequado, profissional habilitado, no consultório, em consultas de rotina, sim. Muito bem, então mamães, papás, tias, até às vezes as próprias educadoras, não é? Até as babás em casa, têm que estar bem atentos porque o bebê às vezes pode ter determinados comportamentos, nós achamos que ele é chato, é um bebê, este bebê chora muito, mas o que é certo é que se ele está a chorar, tem uma razão. Alguma coisa. Portanto, exatamente, o doutor já deixou aqui vários contributos de várias situações para realmente vocês estarem atentos. Quero deixar uma palavra aos nossos papás, mamães, encarregados de educação, para que estejam atentos em relação a este problema. O mais importante é detectar a causa. No hospital, se for um hospital
que não tem a disponibilidade de profissionais para fazer o exame, o teste da língua, não é da linguinha como é chamado, procura por um profissional. Nem sempre problemas na amamentação tem a ver porque o bebê não quer mamar, porque o bebê é mimoso ou outras causas. Às vezes, a maior parte, 85% dos problemas na amamentação tem a ver com a língua presa. Então, procurar sempre um profissional habilitado para poder dar o diagnóstico e poder fazer a cirurgia. Muito bem. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Esperemos tê-lo aqui mais vezes também no nosso programa. Muito obrigado pelo seu contributo. Doutor Vladimiro Cataliva. Exatamente. Sim. Cirurgião maxilofacial. Certo. Obrigada e até à próxima, doutor. Muito obrigado. Obrigada.